Bem, vamos falar agora da Lei 13.589 de 2018, que é a lei do PMOC. E o que essa lei ela trouxe de novo? Primeiro, que agora o PMOC é uma lei. Antes era uma portaria e agora é uma lei. A lei vamos dizer assim, que da legislação é o mais forte, né? É uma lei. Então não tem nada acima de uma lei. Segundo ponto que ela trouxe de novo é que, por exemplo, na portaria 3523, aqui no artigo 6º, ele define que o PMOC ele é a partir né, para quem tem acima, né, de 5 TR ou 60 mil BTU. Então ele deixa aqui os proprietários, locatários, prepostos, responsáveis por sistemas de climatização com capacidade acima de 5 TR, né, deverão manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições: implantar e manter disponível no imóvel um plano de manutenção, operação e controle. E aí, quando chegou na lei, o que ela fez? Ela falou, não. Então, agora é todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de área interior climatizado artificialmente devem dispor de um plano de manutenção, operação e controle. Então, a grande novidade é que, por exemplo, agora você fechou um contrato de manutenção preventiva, você deve disponibilizar para o seu cliente o plano de manutenção, operação e controle, independentemente da quantidade de equipamentos, da quantidade de TR, da quantidade de BTU. Então, tem sistema de ar-condicionado lá, é um ambiente climatizado, ele precisa de um PMOC. Lembrando que é ambiente de uso público e coletivo, né, que possuem ambientes. O que é ambiente público? Repartição pública, hospital, ministérios, secretarias, prefeituras, órgãos públicos de uma forma geral. Tá? E o que é um ambiente de uso coletivo? Shopping, academia, escola, escritório, qualquer ambiente onde você tem ali pessoas, né? Um coletivo, né? Pessoas. Precisa de PMOC na minha casa? Precisa de PMOC na casa do meu cliente? Ele tem uma VRF lá. Não importa a quantidade de equipamentos, a capacidade, isso não é para ambiente privado. A gente está falando de uso público ou coletivo. Então, a primeira grande mudança, né? Exceto o fato de ser uma lei, né, que é o principal, é que ele quebrou isso, né? Então agora não interessa mais se é um aparelho, se é 10, se é 50, se é um TR 10, 12, não importa. Você tem sistema de climatização, você precisa de um PMOC. Então isso ampliou o leque aí de possibilidades, tá? Outra coisa que, na minha opinião, foi uma grande mudança com relação aos parâmetros das normas e procedimentos que devem ser seguidos. Na portaria 3523, a gente tinha como referência a norma técnica 13971. E aí, na resolução 09, ele fala, olha, segue a portaria 3523. Agora, na lei, ele deixa claro que você deve seguir a resolução 09. Então ele fala, parágrafo único, os padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da boa qualidade do ar, inclusive temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e grau de pureza, são regulamentados pela resolução 09 de 16 de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e posteriores alterações, assim como normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então a lei ela vai lá e aponta para a resolução 09. Por quê? Porque a resolução 09 ela dá os parâmetros do que é uma boa qualidade do ar. Além disso, na resolução 09, ela determina as periodicidades dos equipamentos. Então, assim, de uma forma geral, as justificativas da lei são as mesmas, né? O objetivo é garantir a boa qualidade do ambiente climatizado e tudo aquilo que a gente já falou, né? O objetivo é garantir a boa qualidade do ar em ambientes climatizados, a saúde e a produtividade e tudo mais. Então, assim, esse é o objetivo, né? Então, do ponto de vista de mudança, assim, não teve uma mudança, né? O que mudou? Foi justamente isso, virou uma lei, né? O que era antes uma portaria virou uma lei, mas tudo continua trabalhando
continua trabalhando em conjunto, tá? O que foi o veto, né? O veto foi o seguinte, é o artigo 2º, né? É o item 2 do artigo 1º, né? Deixa eu voltar aqui porque eu acho que coloquei errado. Aqui, ó, isso. É o parágrafo. É o parágrafo 2º aqui que foi vetado. Então vamos olhar aqui o veto, e aí ele diz o seguinte, ó, o plano de manutenção, operação e controle PMOC deve estar sob responsabilidade técnica de engenheiro mecânico. Aí a razão do veto. O dispositivo cria reserva de mercado desarrazoada ao prever exclusividade de atuação de um profissional para a responsabilidade técnica do plano instituído pelo projeto, contrariando o dispositivo constitucional atinente à matéria, em violação ao inciso tal da Constituição que garante o direito de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, foi esse o veto. Qual a minha opinião? Eu não gostei do veto, para falar a verdade. Por quê? Porque ele coloca aqui que é o livre exercício da profissão. Qualquer pessoa pode exercer a profissão, mas a gente está falando da responsabilidade técnica, que é uma outra coisa, né? Por exemplo, não é qualquer profissional que pode aplicar anestesia no centro cirúrgico, por exemplo. Existe um profissional habilitado para isso, um anestesista. Então, não é porque é o anestesista que ele está criando uma reserva de mercado. Não é uma reserva de mercado, é uma especificação técnica. Mas bem, eu não sou o Michel Temer e também não tenho a experiência dele do ponto de vista constitucional. Então, a lei, ela é isso, né? Não tem muito o que falar aqui da lei, da 13.589. Essa lei, ela é bem tranquila, tá? Eu recomendo que você leia, né? Vale a pena ler ela aqui, mas não tem, como eu falei, não tem muito o que discutir aqui. Então, virou lei, vetou que era o engenheiro único responsável técnico, então, em função do veto, você continua tendo um engenheiro e agora tem aí também o técnico, que pode ser responsável. Você tem profissionais bons e ruins dos dois lados, profissionais capacitados e não capacitados dos dois lados, e eu acredito que em algum momento a gente vai ter uma solução dessa discussão aí sem fim, tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar só aqui da lei, para finalizar, porque a lei, como eu falei, a lei ela é de 77. Então, a lei é uma lei de infração sanitária. Então, na portaria 3523 está especificado lá que é uma lei, que é uma multa sanitária, né? Como a gente já falou. Então, quando você vem aqui no artigo, aqui, ó, porque ela já foi revisada, né, e já foi atualizada por ser uma lei antiga, né, se eu não me engano a multa era em cruzeiros, então ela foi atualizada. Então ele define 3 níveis, né, nas infrações leves, multa de R$2.000 até R$75.000, no que é considerado leve. Nas infrações graves, de R$75.000 até R$200.000. E nas infrações gravíssimas, é de R$200.000 até R$1.500.000. Então, não significa que o seu cliente vai ser multado em R$1,5 milhão ou em R$200.000, como eu vejo muita gente falando. A infração, ela tem níveis, né? Leve, grave, gravíssima. Então, isso vai depender do que o fiscal ele entende como gravíssima, tá? O que ele entende como leve e assim por diante. Então, é só para especificar e deixar claro que a multa, ela é de R$2.000 a R$1,5 milhão, não é de R$200 a R$1,5 milhão, nem de R$200 a R$2 milhões, como eu vejo muita gente falando. E aqui ele simplesmente vai especificar, porque isso aqui, como eu falei, é uma lei de vigilância sanitária. Então ele vai falar de cadáver, ele vai falar de alimentos, ele vai falar de N coisas aqui, entendeu? Vai de pombo a chiclete. Então eu sinceramente não vejo muita necessidade de ficar revisando aqui um a um. O que eu quero que você entenda é justamente o que eu acabei de passar para você. Deixa eu pegar minha canetinha aqui só para a gente revisar. E aí, é exatamente aquilo, ó. Portaria, norma 13971 deu a base para portaria 3523. Portaria 3523 diz, um dia teremos uma norma.
certo? Aí a norma falou, agora nós temos. Depois veio a lei 13.589, que aponta para a Resolução 09. Resolução 09 aponta para a Portaria 3523. Portaria 3523 aponta para a norma 16.401 e a Portaria 3523 define a multa com base na Lei 6.437. Então, é um trabalho de ter um entendimento do todo, tá? De ter um entendimento do todo. Para você que é profissional e vende serviços de contrato de manutenção e etc., o que você precisa saber? Você precisa saber o seguinte, fechou o contrato, o cliente tem menos de 60 mil BTU, né? Você emite o PMOC do jeito que você já faz, né? E pronto, emite o PMOC lá e pronto. Cria as rotinas de manutenção, faz tudo certinho. Teu cliente tem mais de 60 mil BTUs, aí você precisa de um responsável técnico. Se você já é técnico, tem CFT e já está emitindo TRT, você lá emite a sua TRT, faz o preenchimento do seu PMOC. Eu recomendo anexar a resolução 68 do CFT. Resolução 68 do CFT, bem lembrado. Pera aí, que eu vou descartar manter. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Resolução 68. Eu tenho você. CFT. Aí aqui, ó. 24 de maio de 2019, tá? Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Define quais os profissionais técnicos industriais define quais os profissionais técnicos industriais estão habilitados para elaboração e execução do PMOC, plano de manutenção, operação e controle. Nota aqui que é o seguinte, ó, ele não coloca aqui quem que é responsável técnico habilitado. Ele fala assim, ó, elaboração e execução. E eu acho que isso aqui cria dúvidas, tá bom? No uso das atribuições, blá blá blá, considerando as funções orientadoras no artigo, considerando as competências privativas dos profissionais, considerando o estabelecido no decreto tal, considerando o artigo 19º do decreto, estabelece que o Conselho Federal respectivo baixará as resoluções que se fizerem necessárias à perfeita execução dos regramentos estabelecidos no decreto, considerando o artigo 2 da lei que otorga ao técnico industrial o exercício profissional no campo das realizações através da elaboração de execução de projetos, assistência técnica, pesquisa tecnológica, manutenção e instalação de equipamentos, considerando o estabelecido na Lei 13.589 de 4 de janeiro de 2002, que institui a obrigação do PMOC, plano de manutenção, considerando a Portaria 3523, considerando a preocupação com a saúde, segurança, bem-estar, blá, 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 considerando a necessidade de esclarecer competências e atribuições dos técnicos industriais que atuem na elaboração e execução do PMOC. Operação confere, resolve, né? Artigo 1. O profissional técnico industrial habilitado para planejar, elaborar, executar, controlar, inspecionar e avaliar a execução de manutenção de sistema de refrigeração e climatização de todos os serviços de PMOC, plano de manutenção, operação e controle, é o técnico em refrigeração e ar-condicionado, técnico em mecânica e o técnico em eletromecânica. O PMOC, plano de manutenção, operação e controle, será registrado pelo profissional por meio de TRT, termo de responsabilidade técnica. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. E aí é o seguinte, em nenhum momento aqui fala responsabilizar-se tecnicamente, né? Não fala, ele não deixa isso claro. Ele diz, ó, planejar, elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar. Mas ele não fala responsabilizar-se, né? Essa palavra, ela não está aqui. E aí é onde é que começam as confusões, entendeu? Então, lembre-se que, por exemplo, os técnicos, eles já estavam dentro do CREA e no CREA eles já podiam fazer tudo isso, né? O técnico ele já podia fazer isso lá dentro do coisa, mas ele não podia ser responsável técnico. Então, aqui cria-se a confusão. Como eu falei, tem toda uma questão legal em cima. Se puxar o fio da meada, ele vai longe, tá? Então, faça o que eu falei para você humildemente, né? Não entra nessa confusão, porque ela não vai te trazer retorno, né? Não fique aí disputando para quem sabe mais, quem está certo, quem está errado, porque isso não vai trazer nenhum tipo de resultado para a sua operação, tá? O que vai trazer o resultado é vender contrato. Não pode ser responsável técnico, não tem problema, contrato o engenheiro e fim de papo. É simples, fácil, não tem erro, tá? E aqui, bem, é isso, tá? Aí a gente aqui completou essa parte de legislação.
falta ainda fazer o preenchimento do PMOC, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. A gente já falou de emissão de ART e TRT. A gente já falou de como faz, de como consegue... já vou complementar, vai. Onde eu consigo um engenheiro para assinar o meu PMOC? Eu recomendo sempre colocar anúncio em sites de classificado, tá? Geralmente funciona. Você coloca lá anúncio lá no LX, preciso de engenheiro mecânico para ser responsável pelo PMOC. Quanto ele vai cobrar? É difícil responder isso. Cada profissional vai cobrar um valor. Se for um engenheiro mecânico recém-formado, vai ser um valor. Se for um engenheiro mecânico sem especialização na área, vai ser outro valor. Com experiência, mas sem especialização na área. Se for um engenheiro mecânico com especialização na área de climatização, ele provavelmente vai te cobrar um outro valor. Se for um lugar com muita responsabilidade técnica, vai ser outro valor. Se for um contrato que exige muita participação dele, vai ser outro valor. Então, o que eu geralmente recomendo? Primeiro passo, mostre para o engenheiro que você é responsável, mostre que você é sério, que você tem uma empresa e principalmente que você entende disso, não só do PMOC, como da execução da manutenção. Lembre-se, é o engenheiro que está sendo o responsável técnico, então é o dele que está na reta. Vamos colocar assim, se alguma coisa der errado. Se alguma coisa der errado, o de todo mundo está na reta, sabe? Não vai sobrar para todo mundo. Tá? Então não tem essa, eu sou um engenheiro aqui, vou tirar o meu da reta se acontecer algum problema. Engano seu, se estourar lá ou explodir o ar-condicionado lá e pegar fogo, você vai ser incluído no processo. Não é uma coisa tão simples assim. Tá? Então, isso não existe. O que eu geralmente recomendo. Fale com seu engenheiro que você entende, apresenta para ele a sua empresa, o seu negócio, apresente tudo para ele, e aí você fala para ele, olha, eu vou colocar você em todos os projetos que eu faço, você vai ser um engenheiro responsável aqui, e aí você oferece para ele um valor para fazer a emissão da RT, por volta de um salário mínimo, talvez um pouco mais, né, para uma validade de um ano. Lembrando que esse engenheiro não vai fazer mais nada, ele só vai emitir a RT para você. Se por acaso, mesmo vendo a aula, o curso, tudo aqui, você não quer emitir, você quer pagar para alguém fazer para você o PMOC, e aí provavelmente eu acredito que ele pode cobrar entre 2 e 3 salários mínimos para te fazer esse PMOC. Se a gente está falando de um projeto de grande porte, onde ele tem muito envolvimento em tudo, onde ele vai fazer inspeção, é muito provável que ele cobre um percentual em cima do valor do contrato, tá? Aí você fala, pô, Alessandro, isso não vale a pena. Depende do ponto de vista. Se ele vai cobrar um percentual, então ele vai participar. Então ele tem que visitar, inspecionar, verificar se está fazendo certo, se as rotinas estão sendo certas. Então ele vai ter que realmente executar muita coisa lá no projeto e não simplesmente ser o responsável técnico. Tá? Tem muito mais do que isso. Como é que funciona em caso de, por exemplo, edital? Na maioria das vezes você tem que ter esse profissional ou um contrato de prestador de serviço. Eu nunca trabalhei com edital, tá? Ou o profissional tem que ser registrado aí na sua empresa, tá? Mas aí é um outro caso. Eu tô falando para esses contratos mais simples, como a gente já conversou aqui, tá? Projeto de instalação de ar-condicionado. Você contrata um projetista, você vai lá naquele site que eu mostrei, né, no 20 pila e pronto. Você especifica para ele o que faz um desenho simples no papel, tira uma foto e manda para ele, ele vai montar para você. Na verdade, pede para ele quais as informações que você precisa passar e aí você vai no seu cliente, coleta essas informações e aí entrega para ele. Depois, análise da qualidade do ar. 2 vezes ao ano. Eu recomendo fazer sempre a primeira depois que você fez entrou no contrato, faz aquela limpeza geral, manutenção geral, pega todos os podres, tudo que está errado e aí depois chama o laboratório, tá? Para não ter que refazer se tiver alguma coisa de errado. Então fica atento a ambientes que são lacrados, sem tomada de ar externa, sem troca de ar, ambientes com muita poluição. Presta atenção na tinta que foi pintada na parede, se tem carpete ou não, se tem ponto de mofo ou não, se tem lá impressora no meio do ambiente, se tem, por exemplo, abre a janela do local e entra uma rua muito poluída e entra muita poluição de ônibus, de carro, de caminhão, esse tipo de coisa. Então, fique atento ao ambiente, tá bom? Outra coisa aí você vai fazer o quê? Você vai chamar o laboratório e vai contratar ele. Temos aquelas 3 opções. Ou o teu cliente paga, né? Ou você paga e repassa para o seu cliente com um FII,
né, com uma taxa de serviço, você inclui essa taxa de serviço, se você quiser, ou você já coloca isso embutido no valor do seu contrato e aí você já está cobrando do seu cliente, tá? Esse serviço de uma forma mensal. Então, por exemplo, vamos supor que vamos supor que a análise deu R$1.200 por ano. Então, você vai ter embutido aí R$100 todo mês na mensalidade para fazer isso. Tá bom? Documentação de segurança e medicina do trabalho. Registrar funcionário, INSS, FGTS, isso é com o seu seguro de responsabilidade civil, é opcional, né? Uma recomendação minha. Onde você consegue isso? Com seguradora, tá? FISC diz produto químico. Você consegue isso com o fabricante do produto químico. CI dos equipamentos. Tem no próprio equipamento de segurança. Então você pode procurar na bota, no capacete que você tem aí, no cinto de segurança que você tem, que você usa em trabalho em altura, você vai ver que tem uma etiquetinha lá com o número do CI. Exames, NRs, atestado de saúde ocupacional, PCMSO, PGR, você precisa contratar uma empresa que presta serviço de saúde ocupacional, tá? De saúde e segurança do trabalho, que é SST. É caro? Não, não é caro. Você contrata, você provavelmente vai pagar um valor mensal. Para MEI, eu acredito, ou pequenas empresas, deve ser uma coisa aí na faixa de uns R$500 ou até menos, dependendo da situação. Se é empresa com muitos funcionários, aí o valor aumenta. E os cursos de NR, né, de norma regulamentadora, e os exames aí você paga a parte, tá? Aí vai ter exame são diversos exames que hoje, não só na parte de segurança do trabalho, mas também muito exame aí na parte na parte trabalhista mesmo ali, porque agora a gente tem o E-Social e mudou o jogo. Eu vou falar um pouquinho de E-Social um pouco mais para frente, mas o processo é esse, né? Não tem muito segredo. Você fecha o contrato, tem todo o processo de fechar o contrato, que a gente vai conversar ainda sobre isso. Fechou, contrata engenheiro, ou você mesmo emite RT ou ATRT, você vai comprar um projeto de instalação ou adaptar um projeto um pouco mais simplificado, você vai fazer a análise da qualidade do ar, tem a documentação, você é dividido em duas partes, né? Uma parte é com o seu próprio contador e a outra parte é com a própria a empresa de saúde ocupacional. E é isso, não tem muito. Dessa forma, se você tem isso, mais o conhecimento das leis e normas técnicas, e mais o seu conhecimento técnico na execução das manutenções, você está apto para fechar qualquer tipo de contrato, para atender qualquer perfil de cliente. Claro que dentro da sua capacidade técnica, né? Lembra que eu falei? Eu não atendia clientes de grande porte porque eu não tinha capacidade técnica, e eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Todo mundo não é o seu cliente, então você tem que definir o seu cliente aí. Eu gostava de atender empresas de médio porte, pequeno porte, porque eu entendia para mim naquele momento que era a melhor escolha. Mas uma vez que você tem essa documentação, tem tudo isso certinho, conhece esse processo, o próximo passo é você fazer aí você bater na porta dos clientes, apresentar a sua empresa para você fechar os contratos. E você vai ter toda a documentação, onde não é a falta de documentação que vai fazer você perder o contrato, tá bom? Depois a gente vai ver toda a parte de preço, como faz proposta, tudo isso. Na próxima aula a gente vai fazer a emissão do PMOC, usando dois métodos, né? Usando o método digital e o método na planilha, né? Então, no preenchimento eu vou acabar frisando novamente algumas dessas informações que eu já passei aqui. Inclusive lá eu vou mostrar um modelo de PMOC que eu tenho aqui prontinho e impresso para vocês verem como tem que entregar aí para o seu cliente. Ok? Beleza? Vamos aí, até a próxima aula. Valeu!